Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. O objetivo da aula de hoje é trabalhar a formatação dos nossos slides no nosso LibreOffice Impress. Vamos abrir o arquivo que trabalhamos na aula passada para que nós não temos que digitar, ok? Vamos trabalhar isso aqui. Eu coloquei várias coisas aqui, mas vamos eliminar isso aqui. Vou clicar aqui, tecla Shift, clica, segura, pressiona aqui, tecla Shift, clica na última e vamos deletar isso daqui. Vamos trabalhar só com essas duas aqui por enquanto. Então, a nossa aula de hoje é formatação de slides, né? Então, vamos aqui, formatação de slides. Perfeito. Feito isso daí, pessoal, vamos aqui então vamos dar continuidade. Para que a gente formate o nosso slide, nós temos que trabalhar alguns elementos importantes. Quando eu expliquei para vocês tópicos, nós já aprendemos a formatar marcadores de numeração. Podemos fazer uma breve revisão só para fixar. Mas os elementos importantes é o caractere, o parágrafo, marcadores de numeração e a área do próprio slide, que nós vamos trabalhar aqui, ok? Primeiramente, quando você vai fazer qualquer coisa, por exemplo, se eu quiser atribuir alguma formatação ao meu texto, eu não preciso ficar selecionando, clicando, segurando e arrastando aqui, ó. Clica, segura e arrasta e vou colocar, por exemplo, aqui. Se eu fizer isso, eu vou alterar apenas a minha seleção. Vamos colocar aqui no nosso slide aqui, ó, tópicos e subtópicos. Foi muito bom aquela aula, porque agora que vocês já sabem a diferença de tópicos e subtópicos, vai ficar mais fácil para que eu trabalhe com vocês os elementos. Se você quiser alterar só, por exemplo, o subtópico, quer colocar só isso daqui a editar, você vai entrar, vai clicar na caixa de texto, né? Vai deixar clicar na caixa de texto, clicar, segurar e arrastar e vai colocar do seu jeito. Vou colocar aqui negrito, cor verde. Se eu quiser colocar os tópicos aqui, a mesma coisa. Clica, segura e arrasta e aí vocês vêm aqui e colocam uma cor diferente. Agora, se você quiser atribuir a mesma formatação a todos os elementos da seleção, basta que você clique na caixa de texto. Você vai clicar aqui, ó, clica na caixa de texto, pode clicar até na borda dessa caixa. Você pode colocar aqui, colocar uma configuração única. Vamos colocar aqui negrito e vamos colocar tudo isso na cor azul, por exemplo. Aqui você está selecionando, quando você clica na borda da caixa de texto, toda a configuração que você fizer será atribuída a todos os elementos que estão dentro da caixa de texto. Se você quiser fazer uma formatação seletiva, você vai ter que clicar na caixa de texto, selecionar o elemento que você quer formatar e você mesmo vai atribuir aquela formatação específica àquele determinado elemento, ok? Fique claro isso daqui. Por exemplo, vou pegar tudo isso, selecionei tudo isso. Se eu selecionei somente a borda aqui e vou assim, ó, eu quero tudo isso na fonte Carlito. Vamos procurar aqui, ó, fonte Carlito aqui, ó. Fonte Carlito, tá aqui, ó. Não é Calisto não, é Carlito. Cadê a fonte Carlito aqui? Aqui, ó. Muito bem. Vou colocar tudo isso na fonte Carlito. Observe, eu selecionei a borda da caixa de texto. Ao selecionar a borda da caixa de texto, o efeito da minha fonte, da personalização da minha fonte, será aplicado a todos os elementos. Se você colocar aqui, especificar que tudo seja, por exemplo, nós temos aqui tamanhos diversificados, porque aqui nós temos tópicos, nós temos os tópicos 1 e 2 e os subtópicos. Nós temos o desdobramento e assim por diante, ok? Então, só para que vocês visualizem essa informação, então é importante vocês levarem em consideração isso daqui, ok? Lembrando, tópico é só o nível 1, subtópicos é do nível 2 para baixo. Perfeito.
Agora que vocês já observaram, que sabem fazer isso daqui, existe o recurso mais avançado. Nós podemos formatar a nossa fonte por aqui, né, trabalhar o nosso caractere de diferentes maneiras. Né? Nós podemos aqui, por exemplo, aqui nós temos o padrão do nosso parágrafo está alinhado à esquerda. Eu estou fazendo isso daqui, pessoal, mas não está exibida aqui a barra de ferramentas formatação. Se você quiser fazer por ela, vem aqui ó, no menu exibir, barra de ferramentas, vem aqui, marca aqui ó, barra de ferramentas e pega aqui ó, formatação de texto. Você pode trabalhar tanto com o seu, né, tanto com essa barra lateral, esse painel de tarefas aqui do lado, que vai ser exibido aqui as propriedades do elemento que você está trabalhando a sua edição, ou você pode fazer por aqui, né, por essa barra, que se ela não estiver ativa, vai lá, exibir, barra de ferramentas, formatação de texto, pode ser feito por aqui também, sem nenhum problema. Vocês podem, e aqui você pode alterar, tem até a questão da maneira do alinhamento que você atribui aqui, né? Você pode colocar aqui, ó, alinhar em cima, alinhar ao centro, alinhar embaixo, isso daqui para que o seu texto fique bem distribuído. Você já tem aqui um determinado padrão, se eu aumentar aqui, por exemplo, se eu aumentar aumentar aqui, por exemplo, a minha área, automaticamente, toda vez que eu vou trabalhar com a minha caixa de texto, pessoal, e eu aumento o tamanho da minha caixa de texto, automaticamente acontece uma distribuição maior e nós temos o aumento da fonte. Então, aqui você pode perceber aqui, por exemplo, se você quer deixar uma fonte num tamanho específico, basta você clicar aqui na caixa de texto, vamos colocar, eu quero tudo no padrão 28. Vai ficar tudo no tamanho 28, porque eu selecionei os elementos de forma isolada. Ah, não quero assim, quero diferente. Ctrl Z. Então, observe que nós temos aqui alguma diferenciação quanto aos subtópicos, tá? Então, beleza. Então, aqui nós trabalhamos a nossa fonte. Para o recurso mais avançado da fonte, aqui do lado nós temos vários recursos que nós podemos atribuir a nossa caixa de texto aqui. Então, por exemplo, se você quer formatar o caractere de uma forma mais elaborada, vai lá no menu formatar, opção caractere. Nesse recurso de formatar caractere, você pode alterar sua fonte, o tamanho dela, você pode colocar efeitos de fonte, por exemplo, modificar a cor da sua fonte. Lembrando, eu selecionei a caixa de texto inteira. Se eu alterar a cor aqui, vou alterar em todos os elementos. Então, vai ficar tudo da cor que eu colocar aqui. Certo, pessoal? E aqui nós temos alguns outros recursos. Se você quiser colocar uma sobrelinha, uma linha acima, né? Ou colocar um tachado aqui, né? Ela riscada, você pode fazer esse recurso. Ou sublinhado, linha abaixo, pode colocar aqui também. Então, temos esses recursos aqui. E questão de posição. Essa questão de posição, vocês estão lembrados por exemplo, 2 elevado ao quadrado, H2O. Nós estamos, essas posições aqui, por exemplo, o sobrescrito é o 2 elevado ao quadrado, é por aqui, aquele 2 ele fica sobrescrito. Né? E o subscrito é o H2O. Depois eu vou mostrar para vocês como que pode fazer. Se você quiser separar as sílabas, você quiser que não tenha, por exemplo, você quer colocar um texto e se não tiver espaço suficiente, você pode colocar esse padrão, né? Você pode colocar aquele padrãozinho. Peraí, excluir da hifenização. Calma aí, isso aqui, essa parte de hifenização. Depois a gente coloca isso lá no... Perdão, pessoal, essa parte de hifenização é lá no parágrafo. Sobre a questão de escala, podemos deixar aqui, ok? Então deixa lá. E realce, o que é realce? Realce, pessoal, é como se fosse aquele grifa-texto, você marcando ali. Vamos colocar aqui para vocês visualizarem. Isso daqui é um exemplo de realce. Vocês podem usar o realce por aqui, ó. Perdão, isso daqui é limpar a formatação. Esse recurso aqui do realce, ok? Então você quer destacar um elemento aqui, vou selecionar. E aí você vai colocar aqui o realce. Vou colocar um realce amarelo aqui. Ok? Tudo certo. Bom,
Bom, pessoal, então esses são os recursos disponíveis para a formatação do caractere. Sobre a questão do sobrescrito, do subscrito, por exemplo, aqui você quer colocar aqui, ó, uma medida. Vou tirar aqui, vou colocar sem preenchimento, vou colocar metro quadrado. Metro quadrado, por exemplo, vou selecionar esse determinado elemento. Observe aqui, ó, sobrescrito. Só clicar aqui, vai ficar metros quadrados, ok? Eu quero colocar a fórmula da água, né? Então, nesse caso, quando está sobrescrito, eu tenho que clicar aqui para ativar normal. Vou colocar aqui, ó, H2O. H2O. Vou selecionar aqui. Você vem aqui nessa opção subscrito, ok? Então, nós temos aqui a nossa fórmula da água com o subscrito. Vocês podem personalizar o caractere aqui, nessa barra de ferramentas formatação, ou também vocês podem vir no menu formatar e fazer o recurso de uma forma mais completa. Agora, nós temos um recurso importante, que é a formatação do parágrafo. Esse recurso de formatação do parágrafo, vocês podem fazer de diferentes formas. Lembrando, você quando seleciona um determinado elemento aqui, você pode aplicar uma formatação de uma forma diferente. Se você clica na caixa de texto, você aplica a todos os elementos da caixa de texto. Por exemplo, eu cliquei na caixa de texto e coloquei alinhar ao centro. Todo o conteúdo da minha caixa de texto, ele foi atribuído àquele recurso. Alinhado à direita e aqui justificado. Normalmente, quando a gente vai colocar blocos de texto, o padrão de texto, né, para corpo de texto é justificado. Mas isso não tem problema, não é errado colocar alinhado à esquerda. Então, você vai personalizar a sua apresentação de maneira que ela fique visualmente mais agradável para o público. Agora, se você quer selecionar algum elemento básico, vamos selecionar só essa etapa do meu parágrafo aqui. Vou colocar alinhado ao centro. A configuração foi aplicada exclusivamente a essa parte selecionada. Entendam, pessoal, quer formatar uma parte específica, você vai ter que selecionar, entra na caixa de texto, seleciona a área que você quer aplicar a formatação e faça. Se você clicar na caixa de texto, todo o recurso vai ser feito, toda a configuração vai ser aplicada a todos os elementos que estão dentro dela. Eu estou sendo bastante repetitivo, eu sei que você que já entende um pouco, já está assim, poxa, está maçante essa explicação, mas calma, pessoal. Lembre-se que muitas pessoas estão utilizando esse software pela primeira vez e é necessário que elas entendam tudo isso. Eu preciso, às vezes, ser um pouco repetitivo para que vocês tenham um entendimento completo, para que isso venha facilitar vocês quando vocês forem produzir os seus próprios conteúdos. Porque, querendo ou não, isso daí pode ajudar bastante a vocês a criarem uma apresentação de uma maneira muito mais fácil e que vocês não tenham dificuldades, aquelas primeiras dificuldades e aqueles erros mais comuns do usuário iniciante. Ok? Tudo bem. Feito isso, vamos agora explorar o comando. Vou selecionar todo o meu conteúdo e vou vir aqui no recurso Formatar, menu Formatar, opção Parágrafo. Quando eu vou fazer essa opção, eu posso estabelecer o padrão no meu recuo e o meu espaçamento. Lembrando, isso daqui é a borda, nós temos aqui a borda do meu parágrafo, ok? Então, já que nós temos aqui a nossa borda do nosso parágrafo, aqui o nosso recuo está praticamente zero, ou seja, praticamente o nosso conteúdo está colado à margem. Se o nosso conteúdo está colado a essa margem, então nós podemos observar alguns elementos, ok? Nós temos aqui, ó, recuo antes, recuo depois do texto, temos aqui a questão de primeira linha. Caso você queira criar um parágrafo aqui, você pode fazer o seu recuo de primeira linha aqui. Então, essa estrutura é semelhante àquela estrutura do parágrafo que você aprendeu lá no Writer, onde nós exploramos isso de uma forma bem detalhada. Espaçamento entre linhas aqui também, nós podemos aumentar aqui o espaçamento entre linhas.
Nós podemos aqui colocar espaçamentos acima ou abaixo de um determinado parágrafo, nós podemos personalizar aqui. Você pode criar tabulações aqui também, colocar, por exemplo, alguma medida de tabulação. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma tabulação de 1,5. Vou clicar aqui, vou clicar, deixar no padrão novo, clicar em novo, ok, já está personalizada aqui, ela é um padrão à esquerda. Podemos definir o nosso padrão de alinhamento. Vocês podem fazer por aqui do lado no nosso painel de tarefas, ou vocês podem fazer aqui também, ok? E sobre a questão de direção do texto, vocês podem colocar aqui, ó, da esquerda para a direita, e observe, não evitem de mexer nessas propriedades aqui, ok? Então tá tudo certo, pessoal. Então tá tudo ok, tudo organizado. Vamos clicar em OK. Pessoal, para que vocês é possível exibir régua para que vocês orientem o texto de vocês. Vocês vêm aqui no menu Exibir e marque essa opção aqui, ó, Réguas. Quando você marca essa opção régua, você pode trabalhar aqui, fica mais fácil para que você trabalhe. Observe que nós temos aqui uma tabulação. Vou criar um novo slide para que a gente possa explorar melhor isso. Vamos colocar aqui o nosso slide. Olá, meus alunos. Ok, tudo bem. Colocamos aqui o nosso texto. Agora nós ativamos a régua. Para quem não sabe, exibir, marcar a opção das réguas. Se você colocar, por exemplo, eu vou tirar o marcador, certo, pessoal? Vou clicar aqui no meu marcador, vou tirar o meu marcador. Isso aqui vai ficar como se fosse um texto comum, certo? Vou aumentar, vou clicar na minha caixa de texto, vou colocar esse texto grandão, dessa forma aqui. Vamos lá, vamos trabalhar. Formatar parágrafo. Vamos colocar o alinhamento justificado, recuo. Vou colocar um recuo de primeira linha. Vamos colocar esse recuo de 1 centímetro. Ok? 1 centímetro e vamos colocar uma tabulação aqui em 2 centímetros. 2 centímetros à esquerda, vou clicar em novo. Ok? Vamos clicar aqui, ok. Tudo certinho. Observe que aqui nós temos 1 centímetro. Essa distância aqui é 1 centímetro. Talvez assim 1 centímetro vocês estão visualizando de uma forma aqui. Observe aqui, ó, nós temos isso aqui, é o recuo antes do texto. Isso aqui é o recuo depois do texto. Isso aqui é o recuo de primeira linha, aplicado aqui 1 centímetro. E nós temos uma tabulação aqui. Se eu quiser avançar para a minha tabulação, vou clicar na tecla Tab. Tecla Tab. Deixa eu só verificar se é possível avançar aqui pela tecla Tab. Vamos lá. Não avançou. Utilizando a tecla Tab não foi possível fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu clicar em aumentar o recuo aqui. Não, não é possível também. Bom, depois eu verifico para vocês, pessoal, nessa versão do aplicativo, como que faz isso daqui. Mas para efeito, se você quiser avançar para 2 centímetros e a nossa tabulação não está nos ajudando, né, nisso daqui, o que vocês podem fazer? Vocês vão clicar aqui nessa recuo de primeira linha e vem para cá, sem problema nenhum, ok? Mas a tecla Tab não funcionou para essa finalidade, ok? Tudo bem, isso aí faz parte do processo, mas você quer chegar naquela posição, você pode chegar por aqui, utilizando o recuo de primeira linha. Quer vir para cá? Pode vir, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Feito isso, agora que vocês aprenderam a trabalhar o parágrafo, outro elemento importante a trabalhar com vocês é a questão também que nós podemos aplicar à nossa estrutura alguns preenchimentos. Pessoal, suponho que vocês queiram destacar essa área aqui do meu texto, né? O meu texto está aqui, eu vou clicar nessa caixa de texto, vou deixar ela desse tamanho, certo? Quando você clica na caixa de texto e ela tem esses pontos aqui, nós temos essa seta quadrilateral.
por meio dessa seta quadrilateral, você pode aumentar ou diminuir o tamanho. Eu vou diminuir porque o meu texto não precisa ficar tudo aqui, ok? Diminuir. Clicando, segurando aqui, você pode posicionar a sua caixa de texto e o seu texto aqui. Quando você clica duas vezes, quando você clica nesse texto e clica novamente, aqui nós estamos trabalhando os elementos aqui já está selecionado o conteúdo, ok? Então tudo bem. Agora que nós selecionamos o nosso conteúdo aqui, não, já estava selecionado, mas dessa forma aqui você ainda pode fazer algumas edições. Dentro aqui desse nosso painel de tarefas, nós temos aqui a área. Se você quiser atribuir um plano de fundo, uma cor para essa caixa de texto, para esse texto aqui, você pode clicar com o botão direito do mouse, ok? Você pode clicar com o botão direito do mouse aqui, e vir aqui na opção área, ou você, né, pode vir aqui do lado. Tem área também. Então você pode fazer das duas formas. Vamos fazer por aqui, né? Botão direito, vocês vão clicar em área. Vou colocar, pessoal, uma cor. Vamos colocar uma cor clarinha, porque normalmente vou colocar uma cor azul claro. Vamos colocar a cor mais fácil de perceber. Amarelo claro 4. Clicar nessa cor aqui e olha o que acontece. Nós temos a exibição do nosso conteúdo aqui, ó, tá vendo? Ficou um pouco difícil de ver, vamos colocar uma variável, vou colocar uma cor aqui. Agora já ficou melhor, certo? Se você quiser atribuir bordas, como que você vai fazer? Você pode aplicar aqui do lado, no nosso painel, nós temos essa opção, ou vem aqui no botão direito do mouse e vem aqui na opção linha. Você pode colocar aqui, atribuir uma linha contínua, padrão. Aqui você vai especificar a cor da sua linha. Vou colocar uma linha preta. Você pode especificar a espessura da linha. Aqui já está, né, se você colocar 0,1 já aumenta bastante. Vamos colocar esse padrão. E aí você tem os estilos. Nesses estilos você pode fazer aqui por ponto, você pode fazer de diferentes modos. Mas vamos deixar, se você quiser aplicar algum estilo diferente, pode colocar aqui, ok? Então fazer como uma espécie de fazer um estilo aqui de seta, mas tudo bem. Então nós temos essas diferentes formas. Vamos deixar no padrão de linha, ok? Se quiser colocar o canto, né? Pode colocar o canto arredondado, pode colocar aqui, né? Colocar o negócio chanfrado aqui, estilo da. Então tem vários estilos aqui. Vou deixar o padrão arredondado, ok? Mas aqui, se você for colocar, por exemplo, aqui, ó, nenhum, não vai ter nenhum problema. No arredondado você acaba gerando aquela, né, nós temos aqui, ó, meia esquadria e assim vai. Você pode escolher o estilo que você achar melhor. Vou colocar o padrão arredondado. Então, tudo certo aqui. Então, vamos clicar em OK. E observem aqui, nós temos as nossas bordas aqui. Ah, eu achei a espessura muito grossa, eu quero deixar ela um pouco mais fina. Espera aí, aqui foram para outros, acabei selecionando outra área. Volte aqui para propriedades, tá, pessoal? Vamos aqui na nossa linha, aqui a espessura dela, podemos até diminuir um pouco, tá vendo? Nós temos aqui alguns padrões. Linha, vamos deixar essa linha aqui, a espessura. Essa espessura de um fica um pouco grossinha, mas a gente pode atribuir outras formatações. Vamos lá. Ok, então coloquei aqui. Essa de 1,5, nós temos essa de 1 pt. Essa unidade de medida pt aqui, ela não é centímetros, tá, pessoal? Então, você pode especificar aqui a que você quer. Você vai testando. Teste aqui. Depois, se sair desse padrão aqui, volte aqui para a guia propriedades, para que você possa trabalhar as suas linhas. Ok? Então, é assim que você personaliza as suas linhas. Então, existem vários elementos, pessoal, que você pode trabalhar. Agora que vocês aprenderam a trabalhar os caracteres, a formatação do parágrafo, agora nós vamos para um elemento importante, que é a questão da área do nosso próprio slide. Para você trabalhar a área do slide, você vai clicar fora de todas as caixas de textos,
deixa ativa a opção de propriedades e você poderá fazer um plano de fundo aqui de uma forma diferente. Vamos colocar aqui, ó, plano de fundo. Você pode atribuir aqui padrão cor, ou você clica com o botão direito e vem nessa opção aqui, ó, propriedades do slide. Nessas propriedades do slide, você pode trabalhar o seu slide padrão. Quando você vem na propriedades do slide, pessoal, aqui nós estamos no formato de tela, né? Isso aqui é o nosso papel aqui, tem essa tela, mas podemos especificar, por exemplo, que eu quero um papel A4. Quero um papel aqui no formato A4. Aí vai dar para mim, normalmente, a apresentação do meu slide, o nosso papel ele é disposto na forma de paisagem. Mas é possível também fazer formatações em retrato. Mas isso não é muito comum, mas só para que vocês saibam que é possível também fazer em formato retrato. Só que lembre-se que a tela de exibição vai ficar nesse formato aqui. Então, voltamos aqui à paisagem e vamos aqui para o padrão de largura. Largura 29, altura, isso aqui são as dimensões do papel A4. E aqui nós temos algumas medidas que são colocadas aqui. É sempre bom deixar uma folga para não deixar o conteúdo colado à margem. Sobre plano de fundo, pessoal. Sobre plano de fundo, vocês podem atribuir cor, né? Na guia plano de fundo, vocês podem colocar uma cor do slide. Vamos colocar aqui um verde claro. Por exemplo, clicar aqui, cor verde claro. Olha aqui como é que ficou. Então, ficou o meu plano de fundo aqui, certo? Pessoal, esse meu plano de fundo foi colocado, mas ele desconsiderou o quê? Aqui, lembra que foi delimitado aquelas margens lá? Se eu fosse imprimir no papel, eu ia deixar essa margem e o conteúdo do meu plano de fundo vai ficar dessa forma, ok? Então, vamos voltar aqui. Se vocês, para efeito da nossa apresentação, vamos deixar as nossas margens de tamanho 0, porque assim o nosso plano de fundo vai ficar, né, vai tomar conta de todo o nosso slide, ok? Vou colocar 0 aqui e olha o que acontece. Quando eu coloco a distância aqui 0, então meu plano de fundo vai ficar. Vou fazer a apresentação. Lembram aqui da apresentação a partir do slide? Shift F5. Vamos pressionar aqui a tecla Shift F5 e aqui, ó, vamos aqui, ó. Deu certo aqui não? Então tá certo. Então aqui nós temos a exibição da nossa apresentação normal aqui, ok? Isso por que está dessa forma? Porque eu coloquei o padrão no papel. Então vamos lá, deixa eu dar o ESC aqui. Se eu quiser voltar às propriedades, volta lá. No formato, vamos deixar o padrão da tela. Então aqui, vamos deixar aqui, ó, tela 16:9. Ok. Tela 16:9. Vamos fazer a nossa apresentação novamente. Shift F5. Espera aí, vamos lá. Tá ruim aqui o recurso. Continuando, pessoal. Então, só está com problema aqui no teclado aqui. Eu não estou conseguindo pressionar o Shift F5 com o meu teclado. Que eu acabei personalizando isso como um atalho para uma outra função no próprio aplicativo que eu estou filmando aqui a aula, ok? Então, vou pressionar ESC aqui. Então, pessoal, observem que nós temos aqui o preenchimento da nossa área, ok? Existem outros recursos bacanas que vocês podem também fazer aqui, só para a gente finalizar. Vamos trabalhar na de cima, né? Nessa aqui do subtópicos. Vamos clicar aqui fora de qualquer item da caixa de texto e vamos aqui, ó, propriedades do slide. Vamos lá no nosso plano de fundo e vamos colocar aqui no nosso padrão gradiente. Nesse padrão gradiente, ele é legal, por quê? Porque nós podemos trabalhar cores de um formato diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui uma cor, um azul, e vamos pegar aqui uma cor branca, por exemplo. Nós podemos trabalhar algumas formas, tipo um degradê. É muito interessante a maneira como que a nossa imagem pode ficar. Aqui nós temos o padrão linear, nós temos o padrão axial. Observe aqui como é que é o desenho, radial, elipsoide, quadrado. Temos o padrão retangular, são diferentes formas.
Nesse padrão aqui linear, por exemplo, nós podemos, aqui está no ângulo de 30 graus, vocês podem personalizar para 0 grau, ou então, onde a parte escura fica aqui em cima e a parte baixa fica aqui. Esse azul está um pouco escuro, vamos tentar ver se a gente pegar um azul mais claro. Se vocês quiserem personalizar uma cor, vamos pegar um azul ciano. Vem aqui nessa paleta de cor, vamos criar aqui o azul ciano, que é aquele azul bem, né, estilo azul piscina. Fica bem legal na nossa apresentação. Ok, observe aqui nós temos a cor ciano e o branco, um efeito degradê. E aqui nós temos aqui o início da posição, temos todos esses elementos aqui para a gente colocar, né? Então, observe aqui nós temos a parte superior, nós temos essa parte aqui. Aqui nós temos o início da transição, podemos atrasar um pouco essa transição aqui. Então, se vocês colocar o início da transição muito embaixo, vocês não vão ter o efeito. Então, observe, o melhor efeito degradê é esse. Esses aqui são os ângulos que nós podemos colocar, né? Diferentes ângulos que nós podemos colocar aqui, ok? Então, vamos deixar em 0 e 0. Observe como que vai ficar. Então, nós temos esse efeito degradê, essas cores gradientes aqui, você pode escolher esses padrões. Se vocês quiserem colocar uma figura no fundo, vocês podem colocar também uma figura, certo? Essas daqui, ou podem até mesmo escolher uma figura do próprio arquivo para colocar aqui. Vocês podem criar padrões de trama, mas isso daqui não fica legal no texto, mas pode colocar. E os rachurados também. Isso daqui pode ser legal para algum preenchimento, mas não para quando o nosso elemento tem texto. Vamos deixar então na nossa cor gradiente. Vou voltar ao padrão que estava lá antes. Vamos deixar aqui ó, o ciano e o branco. O ângulo aqui vai ser 0, bonitinho. Vamos deixar tudo certo aqui, vamos clicar em OK. Olha que legal, pessoal. Olha tanto que fica bacana esse tipo de cor, o efeito degradê. Vou pressionar aqui, vou colocar para apresentação, apresentar a partir do slide. E olha o efeito visual agradável que é isso daqui. Vocês têm aqui a visualização do conteúdo, nós temos aqui uma cor e esse efeito degradê. Isso é muito interessante para colocar numa apresentação, porque fica o visual fica bastante agradável e não fica só aquele preto no branco que a gente vê de algumas apresentações. É sempre bom explorar as cores de uma forma que o nosso aluno, o nosso interlocutor, normalmente ele possa visualizar, ter aquele efeito agradável, né, de uma apresentação bem feita e bem trabalhada. Ok? Pessoal, então já trabalhamos todos esses elementos, aprendemos a trabalhar o nosso elemento. Na próxima aula vou mostrar para vocês um elemento muito importante que é o slide mestre. O slide mestre é um estilo, é um modo de exibição onde aquele determinado elemento que você programa, as formatações que você aplica a esse slide é aplicada a todos os slides da sua apresentação. Então é importante vocês fazerem isso. Se vocês precisarem, por exemplo, de colocar algum símbolo, por exemplo, o símbolo das armas nacionais, símbolo de qualquer, né, do órgão, da empresa que a logomarca da empresa é possível colocar também. Então, eu vou trabalhar com vocês esses elementos aí, ok? Então, pessoal, fora isso, esses são os elementos importantes que nós trabalhamos aqui. Depois que trabalharmos o slide mestre, vamos finalizar com os recursos gráficos, que é vocês trabalharem com imagens e elementos dentro do slide. Ok? Pessoal, então finalizamos, vamos salvar o nosso progresso, salvem aí o nosso progresso aí, as nossas aulas. E aí, o que nós vamos fazer agora na próxima aula? Vamos trabalhar os elementos do slide mestre e ali vocês verão um recurso muito sofisticado e bacana para que você possa utilizar e personalizar a sua apresentação sem que seja necessário fazer uma edição em todos os slides. Por exemplo,
Já pensou? Eu tenho 150 slides a minha apresentação e de repente eu ter que fazer eu tenho que colocar, personalizar slide por slide, colocar um fundo desse, né, nesse padrão em todos os slides. Fica difícil, não fica? Você quiser duplicar, né, por exemplo, que quiser criar um outro slide no mesmo padrão, sem conhecer o slide mestre, é só você clicar com o botão direito e vir duplicar. E aí você altera o texto, você pode alterar qualquer situação, mas não é viável fazer isso em um slide muito grande, porque existem apresentações que existem muitos slides, 200 slides, por exemplo. Então, com o recurso do slide mestre, você consegue fazer isso com vários ao mesmo tempo. Pessoal, vamos salvar o nosso progresso. Deixe o like, inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que não sabem trabalhar com o Impress e depois dessas aulas vocês terão uma noção, conhecimentos mais do que o suficiente para que vocês criem as suas próprias apresentações, personalizem as suas apresentações e façam vários recursos. Obrigado a todos e até a próxima.